nossa história na década de 50, que foi a implantação do CTA aqui em São José dos Campos. Em toda a sua história, São José teve administradores, legisladores, empresários, trabalhadores que construíram essa cidade. Em relação aos administradores, eu penso que o próximo prefeito tem que ter uma visão de reconhecer tudo o que eles fizeram de positivo e que nós utilizamos hoje, e também aprender com os seus erros, porque não existe ninguém nesta terra perfeito. Existe prefeito, eu espero ser o próximo, mas não existe ninguém perfeito. O único perfeito foi crucificado. Então a minha perspectiva é uma perspectiva de propor para São José dos Campos uma nova etapa na vida da cidade. Acho que nós não precisamos de um prefeito que repita modelos do passado e nem precisamos agora de uma repetição, de um continuismo do que nós temos. Nós precisamos agora ter uma visão de futuro para a cidade e alicerçar essa nova etapa em 3 pilares: a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental e de qualidade de vida. Este tripé é que pode botar em pé um projeto para São José dos Campos, hoje, preparando a cidade para o futuro. Nesse item que se propõe aqui, que é a questão da infraestrutura, nós temos que estar preocupados com o desenvolvimento da cidade, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque existem outros itens. Mas eu destaco nesse item de infraestrutura a necessidade de nós termos um plano de mobilidade urbana em São José dos Campos. Hoje, nós temos um polo importante de emprego na região sul de São José, está ali o Angel, da SECR. Temos um conjunto de trabalhadores que mora na região leste de São José, grande parte deles com qualificação profissional para ocupar aqueles empregos que estão lá na chácara. Nós temos uma população que mora na Zona Sul e grande parte dela tem todo o perfil para ir atuar, por exemplo, na região do Parque Tecnológico, os empreendimentos com aquela característica que está se implantando lá. E nós temos uma enorme dificuldade de mobilidade, por exemplo, dessas duas dinâmicas regiões da cidade que crescem muito, que é a região leste e a região sul. Então, nós precisamos urgentemente viabilizar um projeto viário que ligue essas duas regiões, sem a necessidade das pessoas se deslocarem até o eixo da rodovia Presidente Dutra. Existem projetos que já estão previstos no plano diretor, que são necessários, como é a questão da via Cambuí, e algumas intervenções pontuais que nós precisamos fazer, inclusive algumas transposições que são fundamentais para a gente melhorar a circulação de veículos, seja de carros, seja de ônibus, e tudo isso. Agora, precisamos fazer uma ampla reformulação no nosso transporte coletivo. Nós fizemos uma licitação na cidade e não aproveitamos essa licitação para reformular e replanejar o nosso sistema. Se a licitação teve o mérito de regularizar a contratação de empresas, de garantir ônibus novos, por outro lado, ela sequer fez uma revisão de itinerários e pontos de parada, num sentido lógico que você tem que ter linhas alimentadoras, linhas tronco, integração 100%, corredores exclusivos, mais do que exclusivos, corredores preferenciais, uso da tecnologia. Nossos ônibus, por exemplo, têm GPS embarcado, mas para que servem esses GPS? Em Santos, qualquer cidadão pega um tablet bonito como esse aqui do Almir, um smartphone, e ele consegue saber exatamente aonde está o ônibus da linha que ele está esperando. Isso é transparência, porque o cidadão tem mais facilidade de fiscalizar, junto com o poder público, o transporte, e também você permite ao cidadão planejar melhor a sua vida. Então, esses instrumentos de tecnologia numa cidade como São José tem que estar a serviço de um transporte coletivo que tenha maior qualidade, que as pessoas possam se deslocar com mais conforto, com mais rapidez. Hoje uma viagem da Zona Leste para a Zona Sul
demora quase 2 horas, mais de 1h30, né? É um tempo absurdo dentro de uma cidade, né? E a gente precisa investir. São José também precisa trabalhar com a perspectiva de ter um transporte de massa, seja utilizando o modelo BRT, né, que são ônibus maiores, com corredores exclusivos, ou seja, adotando o VLT. Né? São 2 soluções que não são baratas, mas eu acho que hoje, com o PAC Mobilidade, né, com todo um programa de investimentos que a gente tem no plano federal, nós temos condição de viabilizar em São José dos Campos. Evidente que não é uma coisa que se faz da noite para o dia, né? Nem é uma coisa que você faz todo o sistema de uma vez só. 30 segundos. Nós precisamos ser ousados, Almir, nas nossas metas. São José não pode pensar pequeno e nem pode estabelecer metas que sejam fáceis de cumprir, né, ou fáceis de superar. Nós temos que ter meta que seja desafiadora. Isso vai ser fundamental para a infraestrutura da nossa cidade, que é um item importante para o desenvolvimento econômico. Ok, agora nós vamos às perguntas formuladas pela mesa diretora. São 2 perguntas, quem fará a pergunta é Almir Fernandes. Primeira pergunta, Almir. Aproveitando isso que você está falando de transporte coletivo, candidato, o que você acha como está hoje com relação à integração? E qual seria a sua proposta para facilitar os trabalhadores, principalmente da micro e pequena, que depende muito do transporte coletivo, para que seja mais ágil e que pague menos? 2 minutos, candidato. Isso tem uma coisa que é fundamental, em primeiro lugar, que é estabelecer a integração 100%. O que significa isso? Fazer como é feito em São Paulo, fazer como é feito em Campinas. Durante o período de 2 horas, a pessoa poder integrar em qualquer sentido. Não importa se ela está indo da região para a própria região, não importa se ela vai pegar 3 ou 4 ônibus, não importa inclusive se ela está indo e voltando. Porque nós temos uma integração que é pintada nos ônibus como 100%, mas ela não é 100%. Dependendo se você está na mesma região, ela não integra. Você não integra no sentido de ida e volta. E veja, por que isso é importante? Porque nós precisamos estimular o uso do ônibus, do transporte coletivo. Ninguém pode ou deve ser obrigado a usar ônibus, mas a pessoa deve ter o direito de optar por ele. E hoje é muito comum uma viagem de carro, motocicleta nem se fala, ser mais barata que uma viagem de transporte coletivo. Então eu acho que nós temos que simplificar o sistema. O cartão vale 2 horas, não importa. Se a dona de casa, né, se ela teve agilidade ou planejamento de sair da sua casa, deixar o filho na creche, ir até a quitanda, fazer uma compra rápida e voltar em 2 horas, não há problema nenhum que ela pague uma só passagem. As empresas de início vão reclamar, mas elas vão ver que no médio prazo elas vão ganhar em escala, porque as pessoas vão usar mais o transporte coletivo na nossa cidade. E os terminais de integração, né, as estações de conexão, elas têm que ser bem planejadas. Aquela que foi feita no campus de São José, na minha visão, está totalmente errada, porque é uma região de baixa densidade. Então você tirar a pessoa lá da Pousada do Vale, né, daqueles bairros menores, levar para uma estação de conexão no campus de São José, está totalmente errado. Essa integração tem que ser feita num grande eixo, né, num eixo que você tenha linhas tronco, inclusive com ônibus Tempo esgotado, maiores. Candidato. Vamos então à segunda pergunta da mesa diretora. Lembrando que vocês também podem fazer perguntas, as meninas estão com formulários ali na entrada do auditório. Almir Fernandes. Qual a sua proposta para a formação de novos distritos industriais em São José dos Campos? 2 minutos, candidato. Na elaboração do nosso programa de governo, nós fizemos muitas reuniões e encontros. Encontros com o pessoal da saúde, da educação, da habitação. Quando chegou no desenvolvimento econômico, nós fizemos uma outra opção, que foi entrevistar, né, empreendedores da cidade. Ouvir o que eles tinham a dizer, porque nós achamos que isso era mais eficiente do que a gente fazer uma reunião com o segmento. E uma coisa que ficou muito claro para nós é que o preço dos terrenos hoje em São José é um elemento que dificulta muito o investimento, a instalação de indústrias. Por exemplo, a GM não vai sair de São José,
Nós temos que acreditar e trabalhar para isso, e a GM pode voltar a investir em São José, porque a própria direção da GM reconhece que essa é uma das melhores plantas que ela tem no mundo. Eu fui lá em São Caetano, acho que vocês já foram, né? Parece uma planta do início do século passado, da Revolução Industrial, né? Eu não posso falar de casa de mineiro, porque eu sou mineiro. Ele está dizendo que é casa de mineiro, tudo apertadinho. Mas, então, agora, não basta apenas a gente recuperar a GM, nós temos que atrair o que há de interessante em toda a montadora, que são as autopeças em torno dela. No setor espacial, a mesma coisa. E para isso nós temos que fazer distritos industriais, eu acho que tanto estimulando a implantação de empreendimentos privados, de distritos industriais, como a própria prefeitura, empreendendo, em conjunto com a sociedade, num projeto construído com a sociedade, um distrito industrial em São José dos Campos, porque metade dos nossos empregos estão na indústria. Nós sabemos que há uma tendência na economia de crescimento do setor de serviço, mas nós sabemos que quem impulsiona uma economia é a indústria. Então nós temos que recuperar a competitividade para atração e para manutenção e ampliação das nossas indústrias. Tempo esgotado, candidato. Distrito industrial. Ok, muito obrigado. Seguimos o nosso encontro. Agora a pergunta da imprensa, quem representa o editor de política do jornal O Vale, Cláudio Souza. A pergunta é sobre o tema infraestrutura. Pois não, Cláudio? Deputado, na área de infraestrutura, o governo Ângela Guadagnin, que é do seu partido, foi muito criticado. No eventual governo do senhor, o que o senhor aproveitaria do governo dela, principalmente nessa área de infraestrutura? A imprensa, como sempre, imprensou, né? Veja, como eu disse, eu quero, e acho que São José precisa de um prefeito que olhe no para-brisa, veja o que a cidade conquistou, e tenha a compreensão do seguinte: nós não precisamos agora de repetição de nenhum modelo, e nem de um mero continuismo. Nós precisamos abrir uma nova perspectiva para a cidade. A gestão da Ângela foi uma gestão que deixou coisas positivas para a cidade. Está aí o anel viário que nós usamos, o hospital municipal, a sede da Fundais, o parque da cidade. E foi uma gestão que também cometeu erros. Alguns que eu, inclusive, apontei à época, quando eu era vereador, publicamente. Vocês podem recuperar isso na história da cidade. E os prefeitos que se seguiram também deixaram coisas positivas para a cidade e também cometeram erros. Eu volto a repetir aquilo que eu falei aqui no começo, Eu acho que o próximo prefeito de São José, e eu espero ser o próximo prefeito de São José, ele tem que ter esta visão. Ele não tem que entrar na prefeitura para ficar agradando ou desagradando quem passou pela administração. Ele tem que aproveitar o que a cidade conquistou e saber quais são os nossos desafios, para que a gente possa, por exemplo, retomar o desenvolvimento. Porque há 10 anos atrás, nós éramos uma segunda economia do estado de São Paulo. Hoje nós somos a 8ª economia de São Paulo. Hoje há uma enorme restrição para o investimento nessa cidade. O investidor, ele hoje quase que tem o seu rosto exposto nos postes da cidade, como alguém que merece cuidado. Quando eu acho que o investidor tem que ser bem recebido na cidade. Então, em relação a todos os prefeitos, a todas as administrações, aquilo que fizeram de bom nós vamos aproveitar, e os erros que cometeram nós não vamos cometer, porque eu acho que eu tenho a obrigação de ser o melhor prefeito da história de São José dos Campos, porque eu tenho que ter a capacidade de aproveitar tudo que foi feito, e de evitar todos os erros e todas as falhas que os antecessores tiveram. 1 minuto para o Cláudio Souza. Deputado, me perdoe a insistência, o senhor é candidato pela 3ª vez ao governo de São José. Aqui o senhor citou alguns exemplos de coisas que o senhor considera positivo no governo Ângela. A gente não vê isso no horário eleitoral, não vê no programa de governo do senhor, o senhor quase não comenta. Por quê? O senhor tem vergonha do governo dela? Mais 2 minutos, candidato. Porque, como eu disse, eu estou olhando o para-brisa e não o retrovisor. Eu estou olhando o futuro de São José dos Campos. Eu acho que o prefeito ele tem que sentar na cadeira, e se eu for prefeito eu vou sentar na cadeira no dia 1º de janeiro de 2013, não para maldizer, ou para glorificar quem foi prefeito de São José, mas para tocar a cidade
para frente. Eu acho que assim tem que ser. E eu, recentemente, o jornal me entrevistou e pediu que eu dissesse os pontos positivos da atual administração. E eu disse que eu achava positivo na atual administração a manutenção da cidade, né, o cuidado com jardins, com praças, que isso é positivo e isso nós vamos manter, né? E fiquei surpreso de depois ler que o candidato da situação disse que não havia nenhuma falha na administração. Sinceramente, eu acho que o próximo prefeito tem que saber ler aquilo que foi feito de bom e que, portanto, é a conquista da cidade, que tem que ser preservada, e as falhas, né, para poder fazer a cidade avançar. São José dos Campos é uma cidade de ponta, de alta tecnologia, de gente empreendedora. Eu fico assim gratificado de encontrar jovens empresários de 20, 22 anos, entendeu? Tendo a coragem de montar uma empresa e tal. Então, nós temos que olhar para o futuro, né? Se a gente ficar resmungando, aonde nós vamos chegar, né? Então, eu respeito todos os prefeitos que passaram por São José, né? Aqueles que já se foram, aqueles que estão hoje, né? E com todos eu vou querer aprender, com seus acertos, né? E com suas limitações. Ok, eu lembro mais uma vez o público presente e peço, por favor, colaborem com o silêncio, não é permitido qualquer tipo de manifestação. Nós vamos agora às perguntas da plateia sobre o tema infraestrutura. A primeira pergunta, nós temos 9 minutos nesse segmento, com respostas de até 2 minutos, para que possamos fazer, assim, algumas perguntas. A primeira pergunta vem do Conselho do Ciesp. O seu plano de governo, candidato, abrange melhorias de acesso ao distrito Chácaras Reunidas? Sim, ali nós precisamos fazer uma transposição sobre a rodovia Presidente Dutra e procurar planejar isso em conjunto para resolver o problema das Chácaras Reunidas, né, que tem essa dificuldade enorme para sair, né, especialmente em direção a São Paulo, Campinas, e ao mesmo tempo resolver o problema da Unip, que é um outro problema grave, né, que nós temos lá uma instituição de ensino que está no território de São José e gera um problema terrível de trânsito para São José e para Jacareí. Então nós temos que, inclusive, sentar com o prefeito de Jacareí, isso no âmbito da região metropolitana, né, e resolver esses dois problemas, né? Assim como costurar com Jacareí uma velha questão que o Angel e o Redondo e outros levantam, que é o problema lá daquela estrada, a Estrada do Imperador, não é isso? Que passa ali próximo ao Rio Comprido, que é também uma ligação importante entre as Chácaras Reunidas e o município de Jacareí. Ok, a pergunta agora é de Rodrigo Cabreira. Ele afirma que o desenvolvimento econômico está construído sob bases equivocadas. E pergunta: como gerar renda, emprego e aumento de tributos sem onerar a iniciativa privada? Bom, já se provou, né, que quando você estimula a atividade produtiva, você pode até ganhar receita. Você pode reduzir tributo e ganhar receita, ganhar em escala, ganhar atividade econômica. Eu entendo que nós vamos fazer em São José duas coisas basicamente. Primeiro, adensar e fortalecer as cadeias produtivas que nós já temos, especialmente as 3 cabeças, né, que é a área de tecnologia, que envolve espaço, defesa, aeronáutica, a área de petróleo e gás e o setor automobilístico. Mas além de fortalecer e adensar essas cadeias produtivas, nós temos também que diversificar a nossa economia, né? O setor de serviços, por exemplo, é um setor que pode crescer muito, né? Hoje, questões como estética, como entretenimento, esporte, eventos, feiras, né? São questões que mobilizam, que geram emprego, que geram renda, né? Eu lamentei saber, por exemplo, que São José teve a oportunidade de trazer para cá a Taça Davis de tênis e não trouxe, né? Acho que eventos como esse a gente precisa agarrar, segurar e trazer, né? Felizmente conseguimos a decisão de São José participar do projeto da Copa. Então, eu acho que nós temos que fazer esses dois movimentos, né? Fortalecer, adensar aquilo que a gente já tem e, por outro lado, também diversificar. E isso se faz, em primeiro lugar, eu vou tratar disso mais para frente,
tirando as amarras para o investimento. Porque hoje, em São José dos Campos, né, do proprietário de um botequim lá no Coqueiro, na Zona Leste, até o maior empresário dessa cidade, que eu não sei quem é, mas até o maior empresário dessa cidade... 10 segundos. ...vive dificuldades enormes para investir e para empreender nessa cidade. E nós vamos tirar essas amarras que existem hoje ao empreendimento. Ok, candidato. Mais uma pergunta do Conselho do CIESP. Qual a sua posição para viabilizar o aeroporto indústria em São José dos Campos? Bom, o aeroporto. Primeira coisa, nós vamos resolver um problema institucional, que é o zoneamento civil-militar do aeroporto, né? Esse aeródromo de São José, ele pertence à União, né, mas ele é controlado pela Aeronáutica. A Infraero tem operado ali a aviação civil, aviação comercial, com concessões de 2 anos, ou permissões de 2 anos, que vão sendo prorrogadas de 2 em 2 anos. Isso dificulta muito o investimento. Por outro lado, nós temos ali também a Embraer, que utiliza o nosso aeroporto. Então, de imediato, é preciso resolver essa questão que hoje está numa negociação entre a Secretaria de Aviação Civil e o DCTA. E eu tenho certeza que a boa vontade de ambas as partes de encontrar uma convivência entre esses 3 usos que são fundamentais para a cidade de São José. Eu ouvi, por exemplo, um vereador aqui da cidade dizer o seguinte: não, a Embraer poderia entregar os seus aviões lá em Gavião Peixoto, né? E até o Melo estava nessa reunião, e o Melo falou: não, de jeito nenhum. Então, as atividades que a Embraer desenvolve aqui são fundamentais para o desenvolvimento da cidade, né? Da mesma forma, o uso da Força Aérea, porque a Força Aérea aqui não tem qualquer unidade militar, é uma unidade de pesquisa, de desenvolvimento de conhecimento. Então também nós temos que zelar, né? São José deve muito do que é ao CTA, né? Então, o primeiro passo é esse. Em seguida, fazer um módulo operacional para a gente ter um terminal decente, porque é uma vergonha aquele terminal que tem ali, e que eu uso, acho que muita gente usa, né, para que a gente possa, no médio prazo, fazer o projeto do aeroporto indústria, sobre o qual há muito consenso. Inclusive, tempo esgotado. Eu falo um pouquinho mais para frente sobre. Perfeito. Sobre vamos agora a mais uma pergunta. A pergunta do Bacite, da empresa Bacite Comunicação. Qual o plano para as ciclovias, considerando inclusive o uso do anel viário? Olha, Bacite, nós temos que ter um sistema cicloviário. É importante a cidade ter ciclovias, e tem algumas até bem estruturadas, umas ciclofaixas meio perigosas, né? Mas nós não temos um sistema cicloviário como nós temos um sistema viário, né? O sistema viário está todo interligado, você vai de uma região, bem ou mal, você vai de uma região para outra da cidade. Ele precisa ser aperfeiçoado, como eu falei aqui de alguns investimentos, né? Mas não existe um sistema cicloviário. Você não consegue, por exemplo, vir da Zona Sul para o centro da cidade. Então, nós queremos construir com a sociedade, com a participação dos nossos planejadores, dos nossos técnicos, uma solução para isso. Nós precisamos, além dessa transposição que eu falei na Dutra, nas Chácaras Reunidas, nós precisamos de uma transposição no final da Avenida Andrômeda, né? Ligando ao anel viário. Pode ser uma boa oportunidade, né, da gente fazer, por exemplo, esta ligação. Mas precisa ser feito um plano global na cidade, né, para a gente ter realmente um sistema cicloviário. Ok, mais uma pergunta dentro dos 9 minutos. Pergunta do Conselho do CIESP. Qual a sua proposta de melhoria para a segurança pública de nossa cidade? Bom, a gente sabe que a segurança pública é, sobretudo, uma responsabilidade do governo do Estado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é sentar com o governador, com o secretário de Segurança Pública e deixar clara a disposição da cidade de ajudar e de trabalhar em parceria. Parceria que também nós temos que ter com o governo federal, que tem alguns programas, como o PRONASSE, que a gente pode conseguir recursos para São José. Nós precisamos ampliar esse monitoramento de câmera que existe, né? O COI é uma boa experiência, uma experiência interessante. Nós precisamos fortalecer a nossa guarda municipal
sempre numa filosofia de integrar as ações dela, a Polícia Militar e a Polícia Civil, sem sobreposição e sem concorrência, uma atuação cooperativa. E, sem dúvida nenhuma, o município, seu principal papel é atuar na prevenção, né? Então, tanto limpeza urbana, pavimentação de loteamentos irregulares, iluminação pública, quanto programas sociais voltados principalmente para a juventude, para os adolescentes, são caminhos fundamentais para o município contribuir para a redução da violência. Há um capítulo específico da violência que a gente tem que tratar, que é a questão do uso de drogas, especialmente do crack, né, que é essa droga da modernidade, que tudo é rápido, vicia rapidamente, destrói o organismo rapidamente, a pessoa perde o senso da realidade, a pessoa... Nesse caso, além das políticas de prevenção, nós temos que ter uma política de internação na cidade. E eu entendo que isso só funciona com parceria. Nós temos que mudar a relação, Almir, com as comunidades terapêuticas. Ao invés da prefeitura chegar com uma notificação... 10 segundos. Dando prazo para arrumar e fechando, acho que a prefeitura tem que chegar como parceira dessas instituições para viabilizar o trabalho delas. Tempo esgotado, candidato. Agora o senhor tem 3 minutos para as considerações finais sobre esse tema, que é o de infraestrutura. Eu vou aproveitar para terminar o meu raciocínio sobre o aeroporto. Eu estive reunido com o ministro Wagner Bittencourt junto com o prefeito Eduardo Cury. E o prefeito e eu falamos, em síntese, a mesma coisa. O aeroporto de São José é uma vergonha e tem que receber investimentos. O tema da municipalização, ele não foi levantado pelo prefeito junto ao ministro. Eu levantei, até porque, como eu sou de oposição, alguém poderia achar, não, o Carlinhos não quer que tenha municipalização, porque o prefeito é do PSDB e tal, etc. Mas a municipalização será para o município. E o município hoje é administrado por João, amanhã será administrado por mim, se Deus quiser, e vocês quiserem, né? E depois de mim virá outro, né? E assim sucessivamente. Então eu fiz questão, eu tomei a iniciativa de dizer ao ministro que a hipótese da municipalização também é uma hipótese que deve ser considerada, né? Aí vamos seguir aqui, se não me engano, foi Deng Xiaoping, né, que fez essa outra revolução que a China viveu, que falou o seguinte: não importa a cor do gato, interessa que o gato coma o rato, né? Então, se o investimento será feito pela Infraero, se ele será feito por uma concessão feita pelo município, porque evidentemente nós não vamos tirar recursos do orçamento do município para operar um aeroporto, né? Ou se essa concessão será feita pela União, ou será feita pela Aeronáutica, não importa. O que importa é que a gente tenha investimento nesse aeroporto, que é um item importante de infraestrutura, principalmente se a gente conseguir viabilizar o trem de alta velocidade, porque com o trem de alta velocidade nós teremos uma estação em São José dos Campos, e esse aeroporto, além de servir a nossa indústria, além de servir a nossa demanda regional, ele vai ser uma alternativa para São Paulo. O ministro Wagner Bittencourt fala que o aeroporto de São José deve chegar pelo menos à capacidade de Congonhas, né? Isso é uma coisa que a cidade precisa saber, precisa debater, né? Eu acho que isso é positivo para o desenvolvimento, se isso for bem planejado e ordenado, isso pode ser feito sem comprometer a qualidade de vida, mas a cidade tem que saber disso e tem que debater isso também. Ok? Vamos então ao segundo tema do dia, que é inclusão social. Eu lembro mais uma vez aos presentes e convido a todos para participarem com perguntas. Nós temos as duas meninas ali na entrada do auditório, a Viviane e a Karina, com os formulários. É só vocês pedirem os formulários, elas vão entregar para vocês. Vocês façam a pergunta, coloquem um dos temas que ainda falta: inclusão social, incentivos fiscais ou novos investimentos. Ela vai recolher depois e as perguntas serão feitas por este mediador. Nesse segundo tema, começamos. O candidato tem 7 minutos para explanação de inclusão social. Bom, como eu falei, nossa proposta para a cidade é alicerçada nesse tripé, né? Sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, né? E sustentabilidade ambiental e de qualidade de vida.
A sustentabilidade social, ela depende fundamentalmente dos serviços públicos, além, evidentemente, da geração de emprego e renda que você viabiliza através da sustentabilidade econômica. Em relação aos serviços públicos, eu acho que o nosso grande desafio é inovar e ousar. Uma cidade como São José dos Campos, que tem o ITA, que tem o INPE, que tem a Embraer, que tem a Avibraz, né, que tem uma série de pequenas indústrias e empresas que não são tão conhecidas como essa, mas que são extraordinárias pela sua capacidade tecnológica, pela sua capacidade criativa, não tem direito de pensar pequeno em relação à educação, à saúde, ao transporte, à habitação, a todas as políticas públicas. A porta principal para a inclusão social, o caminho principal para a inclusão social é a educação. Nesse ponto da educação, nós temos um desafio de inclusão, que é a creche. Nós temos de cada 3 crianças, uma criança fora da creche. Isso dá mais ou menos 6 mil vagas, com o orçamento que São José tem, com programas que o governo federal tem como o Pró-Infância, é perfeitamente possível em 4 anos você atender toda essa demanda. Quando eu falei isso, alguém me perguntou, mas é isso mesmo? Eu falei, isso mesmo, Santos fez isso. Santos atende toda a sua demanda de creche. Então, nós podemos, muito mais do que nós estamos fazendo hoje em relação a isso. Agora, no ensino fundamental, o nosso desafio é outro. É o desafio da qualidade. É o desafio da gente fazer uma escola integral, onde a gente consiga que os nossos alunos aprendam a ler, a escrever, interpretar um texto, aprenda os fundamentos da matemática, tenham noções de história, de geografia, de ciências, mas que vá além disso. Que possam ter, Jordânia, acesso à música, ao teatro, às artes plásticas, ao esporte, às tecnologias de informação e, pelo menos, possam aprender mais um idioma. Eu falei isso numa reunião, a Mirelle me disseram o seguinte, poxa, mas o pessoal muitas vezes está saindo da escola sem saber a falar o português direito, a escrever o português direito. Você já está querendo logo que ele saia falando também inglês ou espanhol, pelo menos, e daqui a pouco mandarim, né? Mas eu tenho dito para as pessoas o seguinte, nós temos em educação e nas outras políticas públicas que inovar e ter metas ousadas. É aquele que estabelece metas, e que consegue cumprir todas as suas metas e ultrapassá-las, não foi um bom planejador. Ele foi um planejador tímido. Ele não teve coragem de botar metas que realmente sejam desafiadoras. Então, na área de educação, eu penso que a gente pode dar um salto de qualidade, que não é fácil, mas é possível. Nós temos que valorizar o professor, nós temos que agregar tecnologia, nós temos que fazer parcerias, nós temos que aprender com experiências como o Colégio Embraer, só para citar um exemplo aqui, nós poderíamos citar muitos outros, Nós temos que trabalhar com uma gestão que seja democrática, com uma gestão que seja participativa, mas que seja uma gestão que estabeleça negociadamente metas e faça avaliação de desempenho e premie o bom desempenho. Na saúde é a mesma coisa. Eu não posso admitir que com um orçamento de mais de 400 milhões de reais, que daria para pagar um convênio médico para cada um que usa o SUS em São José dos Campos, a gente não seja capaz de, por exemplo, num caso de suspeita de câncer, ir da primeira consulta ao diagnóstico em 15, 20, 30 dias. Eu me pergunto aqui desse público, certamente todos ou têm convênio médico ou têm condição de pagar uma consulta e pagar um exame. Quem consegue dormir tranquilo, com uma suspeita, por exemplo,
que uma mulher pode levar de um posto de saúde, de um câncer de colo de útero, por exemplo. Essa mulher pode viver sossegada esperando 3, 4, 5, 6 meses, um ano, o NAC, resolver encaminhá-la para um atendimento, para um especialista? Como é que fica a cabeça de uma mulher numa situação dessa? Como é que nós ficamos quando a gente tem um problema desse na família, né? Eu acho, inclusive, que na área da saúde a gente vive o melhor dos mundos em São José, porque tem recurso de um lado, nós vamos ampliar esses recursos com o governo federal. O governo federal, no último ano, Fernando Henrique, passava 30 milhões por ano para São José, hoje passa 90. Só que tem município do porte de São José, como São Bernardo, que recebe quase o dobro de São José, pelo simples fato de aderir a programas federais, como o caso do SAMU. SAMU que reduziu em São Paulo pela metade o número de mortes por infarto. Porque o especialista está ali na minha frente, que é o doutor Itamar, mas eu vou aprendendo com ele e com os outros. 30 segundos. Né? A primeira hora de atendimento no caso do infarto, no AVC, é decisivo para recuperação ou para a vida. Em São Paulo, o SAMU reduziu pela metade o número de mortes de infarto, né? Então, eu acho que a gente tem que ser aqui inovador, né, corajoso e ousado em relação às políticas públicas sociais. Ok, vamos agora às perguntas formuladas pela mesa diretora. Quem faz a primeira pergunta é Almir Fernandes. Candidato, como serão tratados os temas de desfavelização e invasão de áreas? 2 minutos, candidato. Tanto o fenômeno da favela, como o fenômeno do loteamento irregular, quanto o fenômeno das ocupações, ele precisa ser evitado com a política habitacional. Quando você não tem uma política habitacional, acontece o que está acontecendo hoje. Porque há um crescimento dos loteamentos irregulares. A prefeitura reconhece 94, né, Wagner? O jornal publica 98. Mas tem mais de 160 loteamentos irregulares em São José. E eu estou falando isso hoje, talvez hoje tenha nascido mais um. Porque começa assim, 2, 3 casas, daqui a pouco vão subindo o morro. Então, para evitar esse tipo de situação, Almir, nós temos que ter política habitacional. No caso do Pinheirinho, vamos falar como que precisava ter agido. Quando tinha lá 120 famílias, e eu não defendo a ocupação, nunca participei, nunca liderei esse tipo de movimento, eu acho que o atendimento tem que ser pela fila, priorizando as pessoas que estão pagando aluguel, morando na casa. Mas quando aconteceu aquela ocupação, os 120 famílias, era muito fácil resolver. Era sentar, dialogar com aquele movimento e fazer um pacto com eles, vamos fazer um cadastramento. Quem precisa nós vamos atender dentro de um cronograma, quem não precisa sai. Porque mesmo naquela ocupação pequena de 120, a gente sabe que tinha gente que realmente precisava, que hoje está perambulando pela cidade, tinha gente que não precisava. E o custo daquela operação para o poder público é algo em torno de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Se a gente contar o custo da construção das casas que o governador anunciou, o custo da remoção para a prefeitura, o aluguel social, tudo isso é em torno de 200 milhões de reais, que poderia ter sido evitado se lá no início, né, tivesse um processo de negociação e de diálogo com o movimento social. Mas eu sou favorável que a gente tenha uma política habitacional atendendo a fila e dando inclusive transparência para essa fila. Vamos seguir. Mais uma pergunta da mesa diretora feita pelo Almir Fernandes. Atualmente, candidato, as empresas encontram dificuldade de cumprir a lei de cota para deficientes. Qual a sua proposta para o governo auxiliar na identificação, principalmente, né, e a capacitação desta mão de obra? 2 minutos. O município, ele pode ajudar muito. O município, por exemplo, anuncia bastante os veículos de comunicação da cidade. E ele poderia, por exemplo, fazer campanhas, né, para que a gente cadastrasse, né, as pessoas com deficiência e a partir desse cadastramento, né, nós tivéssemos um programa de capacitação. Começou a funcionar já a nossa Escola Técnica Federal aqui, com 160 vagas, a meta é chegar a 1.200.
nós temos a FATEC, mas nós temos que ir além disso. O município tem que ter um programa mais ousado de formação técnica e de qualificação. Não é o principal papel do município, o principal papel do município é a educação infantil, mas nós temos condição de entrar nessa seara, né? Porque com 2, 3 milhões você paga uma boa escola técnica para formar aí 300, 400 jovens, 2, 3 milhões por ano. Então eu acho que é um investimento que vale a pena fazer e que a gente pode fazer, inclusive direcionado para as pessoas com deficiência. Isso será bom para elas, porque na verdade aqui é que nem aquela história, né? Duas pessoas estão procurando, o rapaz está procurando namorada, a moça está procurando namorado, e os dois dão um azar danado que passa a vida inteira e não se encontram, né? Da mesma forma que a indústria às vezes quer contratar, indústrias, empresas, comércio, quer contratar e cumprir a cota e não consegue achar a pessoa com deficiência para contratar, você tem do outro lado pessoas com deficiência que não conseguem emprego, né? Então acho que é exatamente o papel do poder público promover esse encontro. Ok, seguimos com o nosso encontro. Agora é hora da pergunta do representante da imprensa, o editor de política do jornal Vale, Cláudio Souza. Pois não, Cláudio? Deputado, permita-me voltar à área da habitação. O senhor falou aí do Pinheirinho. O senhor ou quem for o próximo prefeito de São José vai ter uma tarefa grande pela frente. Por quê? Recentemente o governo Eduardo Cury encolheu em 7 mil pessoas a fila habitacional. Mas mesmo assim a gente tem 19.581 pessoas esperando casa. Por outro lado, tem a necessidade e um compromisso que já foi firmado de fazer casas para o pessoal do Pinheirinho. Como conciliar essas duas coisas? 2 minutos, candidato. A questão do Pinheirinho, do atendimento dessas famílias, houve um compromisso do governador, que o governo do estado atenderia, e nós vamos apoiar o governador Geraldo Alckmin nessa sua disposição de resolver o problema. E acho que isso ajuda o município, com parcerias com o governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, com o próprio CDHU, a produzir moradia para a gente atender essa demanda de 20 mil, como eu disse aqui, priorizando as pessoas que estão pagando aluguel, que estão morando na casa de familiares, né? E penso também, Cláudio, que na hora que você cruzar a fila da habitação com essa demanda do Pinheirinho, vai ter muitas coincidências, porque muita gente que estava lá estava inscrito no programa. E além disso, eu acho que a gente tem que ter outras alternativas para a construção de moradia. Existem famílias que muitas vezes têm condição e conseguem adquirir um terreno, que é um item complicado, né? Eu acho que a Caixa tem programas, o município pode entrar com isso, né, dando apoio técnico, né? Aí tem a Associação dos Engenheiros que pode ajudar bastante nisso, para que essas famílias, né, que têm um terreno possam construir. E acho que a gente tem que atender a demanda, levando em conta o perfil da população que vai ser atendida. Então, por exemplo, casais jovens que estão inseridos no mercado de trabalho, né, a verticalização é uma excelente opção para eles. Comunidades mais tradicionais, mais antigas, em geral, preferem, né, moradias horizontais, unifamiliares. Então, eu acho que a gente tem que fazer, inclusive, esse planejamento, chamar toda essa demanda que nós temos, né, e qualificar melhor as informações sobre ela, o perfil de cada um que está nessa fila da habitação. E dar transparência a esse cadastro. A pessoa não se importa de ficar na fila, desde que ela saiba qual é o seu lugar na fila e como é que essa fila anda. Ok, candidato. Muito obrigado. Mais um minuto para o jornalista Cláudio Souza. Tá, só para o senhor continuar discorrendo esse assunto que o senhor falou, quer dizer, como é que o senhor viu esse encolhimento de 7 mil pessoas? Esse cadastro sempre foi uma incógnita. Aí agora houve um encolhimento, ninguém sabe direito quem são as pessoas, qual o critério, como é que o senhor pretende lidar com isso como prefeito? É bom que você me permite dar sequência no raciocínio mesmo, obrigado. Esse cadastro, ele precisa ser qualificado, você tem que chamar essas famílias, atualizar as informações, né, apurar bem esse cadastro e dar a ele transparência. Eu volto a dizer, eu acho que ninguém se importa de ficar na fila, desde que ele saiba como é que a fila anda, né, desde que ele tenha segurança
né, de que ele sabe quais são os critérios e sabe como é que vai chegar a vez dele ser atendido, né? O Wagner fez um levantamento que nos últimos 4 anos, daquilo que a prefeitura fez, apenas 200 moradias foram destinadas às pessoas que estavam na fila, as pessoas que estavam com esse perfil que eu falei aqui, né, pagando aluguel, morando em casa de parentes e tudo isso. A gente sabe que é fundamental e a gente tem que zelar também pelas pessoas que estão, né, em áreas de risco, né, em áreas que a prefeitura vai fazer uma desapropriação. Quer dizer, tudo isso é razoável atender essa demanda. Mas, puxa vida, vamos lembrar, né, daquele cidadão que mora há 20 anos em São José e que quer uma casinha, né, que quer um apartamentozinho para morar, né, e que o município tem condição, por exemplo, aproveitando Minha Casa Minha Vida, que está disponível para os municípios. Primeira fase, Minha Casa Minha Vida 1, feito pelo Lula, muita gente não acreditava, superou a meta de 1 milhão de moradias. Agora nós temos Minha Casa Minha Vida 2, que a meta é 2 milhões de moradias no país. Vamos aproveitar essa oportunidade, né? Vamos trazer esse programa para São José. Ok, vamos então agora às perguntas da plateia. E quem ainda quiser fazer perguntas sobre o tema inclusão social, é só chamar uma das 2 meninas ali, pegar o formulário e fazê-la. E a gente começa a primeira pergunta ainda sobre o setor de habitação, um pouco mais de foco. A pergunta do Kleber Córdoba da Convap, ele pergunta quais as propostas do candidato para minimizar o déficit, que ele coloca aqui de 30 mil unidades habitacionais para famílias com renda mensal de 0 a 3 salários mínimos. Essa exatamente é a questão, porque o Minha Casa Minha Vida, naquilo que ele não dependeu da prefeitura, que foi acima de 3 salários mínimos, ele funcionou bem em São José. Temos várias unidades construídas, várias unidades entregues. De 0 a 3 depende da participação da prefeitura, né? E a prefeitura tem que participar. Nós sabemos que existe um problema que é o preço do terreno em São José dos Campos, né? Nós temos que encontrar formas, usando a legislação, mas também usando recursos municipais, né, de compensar esse problema. Existe já um entendimento entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo, né, que o governo de São Paulo está entrando com um reforço para o Minha Casa Minha Vida, né, e eu acho que a gente pode estudar também como o município pode ajudar, né, seja com o terreno ou seja mesmo com o recurso financeiro. Acho que isso vale a pena, né, porque às vezes algumas pessoas falam assim para mim: poxa, Carlos, mas São José já cresceu demais, tem que parar. Nós temos que pegar essa população de 650 mil habitantes que nós temos, né, e parar, vamos crescer mais. E eu digo o seguinte: nós vivemos uma sociedade de mercado, nós não somos a China do Mao Tse Tung, onde as pessoas eram obrigadas a morar na zona rural, onde as pessoas não podiam ter mais de um filho. Nós vivemos, graças a Deus, na minha opinião, numa democracia, né? E vivemos numa sociedade de livre mercado, de livre iniciativa. Então, nós não vamos por decreto, ou por lei municipal, ou por vontade do prefeito, proibir as pessoas de morarem na cidade, de terem filhos, e dos filhos constituírem novas famílias. Então nós temos que planejar e ordenar o crescimento da cidade. Essa é a minha visão. Ok, candidato, tempo esgotado. Uma pergunta do Conselho do CIESP: o seu plano de governo contempla a regularização dos bairros clandestinos e de que forma será feita? Até 2 minutos, candidato. Primeira coisa, nós precisamos ter uma equipe em quantidade e qualidade suficiente para dar conta do recado. Porque o marco institucional, o marco legal, foi criado, né? O governo Lula promoveu e o Congresso aprovou 2 ou 3 leis que facilitaram muito a regularização. E há uma legislação que diz inclusive o seguinte: começou o processo de regularização, você já pode implantar a infraestrutura. Não precisa esperar a conclusão do processo de regularização. Qual o grande problema que nós temos na prefeitura hoje? É que nós não temos 1 dúzia de pessoas trabalhando na regularização. Eu risco dizer que deve ter lá uma meia dúzia de pessoas. Aí vem o ofício do promotor. Obviamente tem que responder. Então você tira um funcionário 1 semana só para responder o ofício do promotor. O outro tirou férias.
tá certo? O outro teve um problema de saúde. Então, daqui a pouco você tem 2, 3 pessoas trabalhando na regularização. Eu defendo uma proposta que eu sei que é compartilhada também pelo Antônio Alvan, que é criar uma secretaria especial de regularização. Especial porque ela não pode ser indefinida, né? Ela tem que ter uma temporalidade. O Alvan fala que em 4 anos encerra. Eu acho que ela tem que encerrar a hora que ela concluir a sua missão, né, principal, que é, em primeiro lugar, reconhecer os cerca de 160 loteamentos que nós temos, né? E que o Wagner ali tem levantado um por um no mapa, né? Reconhecer, né? Segundo, ter uma equipe na secretaria que, conforme aquele velho programa, só vai pensar naquilo. 10 segundos. E só vai fazer aquilo, que é a regularização. Acho que com esse caminho a gente consegue dar conta dessa questão. Pergunta de Antônio de Souza Teixeira Júnior, da Univap. Ele coloca em 2 tópicos. Primeiro, ensino fundamental, educação em tempo integral. O que o senhor fará? E 2, o ensino médio, que para ele é o grande problema. O Estado não consegue resolver o ensino de qualidade. O município pode ajudar, acredita o Antônio de Souza Teixeira Júnior. Qual a solução para atrair professores e melhorar a educação, já que o Estado não está conseguindo? Professor Teixeira, primeiro, a escola em tempo integral tem que ser feita. E eu acho que a gente tem 2 instituições na cidade que podem ajudar muito nesse trabalho, que é a Fundais, que anda meio enfraquecida, e a Fundação Cultural. Porque o ensino em tempo integral, evidentemente, ele tem que agregar, né, as matérias tradicionais, né, o ensino ligado à cultura, à arte, né, às novas tecnologias, como eu já abordei aqui. Entendo que o município deva acelerar o processo de municipalização das escolas estaduais, começando de 1ª a 5ª e depois até a 9ª. Devemos fazer isso aproveitando os professores do Estado, né? Inclusive, quando o professor do Estado receber salário menor que o da Prefeitura, nós devemos complementar, para você não ter convivendo na rede um professor ganhando mais que o outro. Existem municípios que já fazem isso, como o caso de Jacareí, que fez uma municipalização, que eu ajudei inclusive o prefeito a negociar com o Paulo Renato quando ele era secretário estadual, e que teve êxito porque fez essa incorporação do professor do Estado. Em relação ao ensino médio, sem dúvida nenhuma, esse é o maior problema que nós temos na educação básica no Brasil hoje, porque ele é um adolescente, ou seja, ele ainda não se definiu. O ensino médio, o estudante não sabe, ele está ali, ele sente que ele está ali pagando um pedágio para poder fazer a faculdade, entendeu? Ele está passando um momento que ele não vê muito sentido. Então, eu entendo, a minha visão, que o ensino médio a ele tem que ser agregado educação profissional, ensino técnico. A Dilma, no Pronatec, ela já sinalizou isso, e eu acho que o município pode ajudar nesse campo. Candidato. Fazendo essa aliança do ensino médio com o ensino profissional. A pergunta agora é da Patrícia Siqueira, da revista do Ciesp. Quais os projetos para o ensino profissionalizante? Obrigado. Não podia engatar se tivesse uma combinado, segunda não dava certo, né? 2 minutos, candidato. Então, nós temos uma instituição aqui que, equivocadamente, num período a prefeitura queria se desfazer dela, que é o CEPAS, que é uma instituição de sucesso, né, que tem que ser preservada, tem que ser ampliada, né, e tem que ser integrada ao que a gente já tem aqui da ETEC, que eu acho que precisa avançar mais, que é do Estado, a FATEC, que vai bem, né, não é o ensino técnico, mas é o tecnológico, que está sempre muito ligado, e a Escola Técnica Federal, que começa como Escola Técnica Federal, mas tem uma meta de atender 1.200 estudantes, inclusive com cursos de ensino superior, formando também tecnólogos, como faz a FATEC. E o município, ele tem que entrar e propor ao Estado e ao governo federal, né, e também à iniciativa privada, parcerias para a gente ampliar o ensino técnico e levar o ensino técnico à região norte da cidade, à região leste, à região sul,
né? Uma região como o Campo dos Alemães, nós temos que ter lá uma escola técnica, entendeu? Vamos tentar fazer isso junto com o governo estadual, com o governo federal, e se eles não fizerem, se não for possível, vamos fazer uma municipal, né? 3, 4 milhões por ano, a arrecadação de um dia do município. Será que não vale a pena para a gente dar àquele jovem que hoje está fazendo o ensino médio lá e às vezes morrendo de tédio, né? Eu entrei numa sala do Edgar de Mello para falar sobre ProUni. Aí eu comecei como eu começava todas as palestras. Quem aí tem vontade de fazer faculdade? Numa sala não levantou a mão um aluno. Entendeu? Então nós temos que dar uma perspectiva para ele. Se ele fizer um ensino técnico, um ensino profissional, né, fica muito mais concreto para ele, né, a vantagem que ele tem de estudar, a vantagem para a vida dele. Esgotado, candidato. Agora o senhor tem, de acordo com a regra, 3 minutos para considerações finais do tema inclusão social. Eu vou aproveitar para deixar bem claro uma coisa que às vezes aparece aí. É dever do Estado, isso está na Constituição, está na legislação, né? Está entrando aqui nesse momento uma assistente social. Pouca gente sabe que ela é assistente social, todo mundo conhece ela como metalúrgica. É dever do Estado prover assistência social às pessoas pobres. Agora, a minha visão, a visão do governo Lula, a visão do governo Dilma, né, não é uma visão meramente assistencialista. Nós defendemos a inclusão produtiva. Nós temos que ensinar as pessoas a pescar. Mas é lógico que, morrendo de fome, a pessoa não vai conseguir segurar a vara. Então, é por isso que os programas de complementação de renda, eles são importantes e eles estão evoluindo. Hoje, por exemplo, o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que eu tive a honra de votar, porque eu já era deputado federal quando a Dilma apresentou o projeto e nós aprovamos, um dos itens que ele tem é exatamente oferecer educação profissional ao pessoal do Bolsa Família e dos programas sociais. É por isso que ele está obrigando as pessoas que vão receber o seguro-desemprego pela segunda, pela terceira vez, a fazer um curso de qualificação profissional. Porque o que nós defendemos é uma inclusão produtiva. Vamos dar um apoio para a pessoa ficar em pé. E uma vez que ela ficou em pé, vamos ajudar ela a se formar para que ela possa ter oportunidade no mercado de trabalho. E aí o mercado de trabalho, na cidade, nós temos que trabalhar para que ele ofereça empregos para quem é pesquisador, cientista, doutor, mas que ofereça também para quem é torneiro mecânico, para quem é pedreiro, para quem é pintor, para quem é costureiro, né? Então temos que ter essa visão global também da inclusão produtiva e volto no tripé. Sustentabilidade social está colada com a sustentabilidade econômica. Não existe empresário sem trabalhador e não existe trabalhador sem empresa. Aqui em São José tem um time de futebol da Várzea, não sei se ele ainda existe, mas tem um nome muito engraçado. Ele, se não me engano, ele chama-se Econômico e Social, uma coisa assim, né? Tipo, capital e trabalho. Eu acho que é isso que é o caminho, é isso que a Dilma está propondo hoje para o país e que é o caminho para nós. Ok, encerramos assim o tema inclusão social. Vamos agora ao terceiro tema do dia, incentivos fiscais. Eu lembro a todos os presentes que podem participar com perguntas a partir de agora. O tema é incentivos fiscais. A Viviane e a Karina estão com formulários ali na entrada do auditório e podem passar para que vocês formulem perguntas que serão feitas em instantes. O candidato tem 7 minutos para explanação sobre o tema. Eu não vou usar os 7 minutos, porque eu acho que depois as perguntas ajudarão a desenvolver o tema, mas eu defendo que com muito critério, nós tenhamos uma legislação de incentivos fiscais. O município, quando a Ângela era prefeita, fez uma legislação que tinha uma equação que o incentivo era proporcional ao número de empregos gerado, ao valor agregado. Hoje nós temos no município legislação também com este princípio,
E eu acho que esse princípio está correto, né? Você dá o incentivo fiscal em função da quantidade de empregos que vai gerar, né, do valor que você vai agregar, né, e também do poder indutor de investimentos e o poder de atrair novos investimentos. Eu penso, por exemplo, uma montadora é sempre um investimento bem-vindo, porque inevitavelmente ele tem uma cadeia produtiva muito densa, né? Um carro tem quantas peças, dependendo do carro? 2.000, 3.000 peças, muito mais, 10.000 peças? Não sei, é peça que não acaba mais, né? Então, eu acho que com esses princípios a gente tem que ter uma legislação de incentivos fiscais. Vou aproveitar aqui para dizer que a ponta do nosso desenvolvimento são as áreas de alta tecnologia. Estão ligadas aí à aeronáutica, espacial, defesa, né? Esse é o carro-chefe. Mas esse não deve ser um samba de uma nota só, né? Porque, como eu falei, é importante a gente diversificar a nossa economia e a gente pensar que nós precisamos gerar emprego para o pesquisador, para o tecnólogo, mas também para o pedreiro, pintor, para a costureira, para o cozinheiro, para o garçom, para a camareira, ou seja, ter uma visão ampla do mercado de trabalho. Tá. É isso. Vamos seguir? Então vamos às perguntas. Agora as perguntas formuladas pela mesa diretora. São duas perguntas, como em todo o bloco, enquanto os nossos convidados, principalmente os empresários aí, incentivos fiscais é o tema do momento. Almir Fernandes faz a primeira pergunta. Candidato, geralmente os incentivos fiscais, os planos, né, do governo, são para atrair novas empresas, né? O que a gente gostaria de saber é se você pensa em fazer alguma coisa para aquelas empresas já existentes em São José dos Campos, que ajudam, investem parte do seu retorno financeiro para a nossa cidade. O que você pensa com isso? A Dilma fez uma coisa em relação a alguns setores da economia, o Lula já tinha feito também, né? Linha Branca, o setor automotivo, que o objetivo basicamente era manter empregos, tanto quanto possível ampliar. Eu acho que esse é um princípio correto. Eu acho que atrair novos investimentos é uma prioridade, ampliar os investimentos existentes é uma segunda prioridade e manter os que nós temos, eu diria que é uma terceira prioridade. Eu colocaria nessa ordem e, evidentemente, nós temos que pactuar com a sociedade, com o setor, né, uma legislação que viabilize esses incentivos sem comprometer a receita do município, né? Aí é mais ou menos o diálogo que nós tivemos lá com a Convap, né? Da mesma forma que eu acho que a construção civil não quer destruir a cidade, porque os empresários moram aqui, seus filhos moram aqui, ele tem seu patrimônio aqui, também eu tenho certeza que a indústria não vai querer construir uma legislação que vai corroer as finanças públicas. Então acho que é possível a gente sentar à mesa, né, e pactuar incentivos nesses 3 degraus que eu falei aqui: novos investimentos, ampliação dos atuais e manutenção dos existentes. Ok, vamos então à segunda pergunta da mesa, feita por Almir Fernandes. Qual a avaliação do candidato quanto aos valores do IPTU de imóveis para fins industriais? Até 2 minutos, candidato. Bom, eu estou aqui, evidentemente, com a tabela do IPTU. E o imóvel de uso industrial chega a ter uma alíquota de quase 1%. Eu acho que é possível nós rediscutirmos isso. Ela vai de 0,94 a 0,98. Me parece um tanto excessivo. Nós precisamos procurar uma fórmula jurídica, na minha visão, né, para que a gente busque uma redução dessa alíquota, levando em conta
os mesmos critérios do incentivo, né? Número de empregos gerados ou mantidos, né? E o valor que você agrega à economia. Eu acho que é possível uma revisão disso, né? Nesse diálogo construtivo, né? Porque eu sou filiado ao PT desde 84, fiz campanha para o Lula em 82. E em 82, não foi agora que virou Lulinha Paz e Amor, em 82 eu ouvi o Lula dizer exatamente que trabalhador e empresário tem que estar junto pelo desenvolvimento do país. Então, eu acho que da mesma forma, eu quero ter uma relação com a construção civil, quero ter uma relação com a indústria, com o comércio, com os empreendedores da cidade, de transparência. Vamos conversar as coisas à luz do dia e tratar o empreendedor como um elemento fundamental para o desenvolvimento da cidade. Volto a dizer, infelizmente, só falta colocar a fotografia no poste. Só está faltando isso, né? As dificuldades, né? Pessoas me relatando aí empreendimentos que estão levando 2, 3, 4 anos para ser analisados. 10 segundos. No município, né? Então, eu acho que a postura tem que ser outra, e eu acho que é possível um diálogo franco, sincero, aberto e transparente com a construção civil, com a indústria, com o comércio, com os empreendedores da cidade. Ok, de acordo com a ordem, agora é hora da pergunta da imprensa. Quem pergunta é o jornalista do Jornal Vale, Cláudio Souza. Deputado, no caso da nova LIF, que está parada na Câmara, e a gente tem aqui 2 vereadores presentes, os entraves são a limitação do incentivo às empresas de base tecnológica, o uso de recursos de contrapartida da Sabesp e a previsão de investimentos a fundo perdido. Se o senhor tivesse formulado o projeto da nova LIF, como é que o senhor resolveria esses entraves? 2 minutos. Olha, eu vou aproveitar aqui para dizer uma coisa que eu tenho falado bastante. A melhor solução técnica é pior do que a solução que pega o que a técnica tem de melhor e coteja isso com a vontade da sociedade. Nós temos que buscar o que houver de mais profundo do conhecimento técnico, mas nós temos que levar em conta a vontade da comunidade. Acho que o grande problema desses projetos é que eles foram elaborados, talvez com a melhor das boas intenções, mas sem fazer uma discussão ampla com a sociedade. Eu tenho certeza que se esses projetos tivessem sido construídos com participação da sociedade, talvez incluindo aí setores que ficaram de fora e que são importantes para a economia da cidade, eles já teriam sido aprovados na Câmara. Porque você lembrou que nós temos 2 vereadores do PT aqui, que representam exatamente metade da bancada do PT, que são 4, um total de 21. Então, evidentemente, a vontade de não votar foi uma vontade majoritária da própria base do governo. Significa que a proposta não foi bem construída com a sociedade. O Wagner está dizendo que queria votar. Ok, Cláudio, mais um minuto. Como é que seria a proposta do senhor de uma nova LIF, se o senhor tivesse que formular o projeto? Eu não vou detalhar aqui uma proposta de uma nova LIF, e acho que a gente deveria pegar essa proposta existente, retirá-la talvez da tramitação hoje da Câmara, chamar a sociedade, como eu falei, à luz do dia, e debater quais são as imperfeições desta proposta. O que está levando a maioria da Câmara, que é base de sustentação da Prefeitura, a não votá-la? Eu tenho certeza que a gente pode construir uma proposta boa, tecnicamente boa, e que tenha o apoio da sociedade. E aí eu não tenho dúvida que a Câmara vai aprovar. Ok. Seguimos pela ordem, agora as perguntas da plateia. Ainda há tempo de se fazer perguntas, é só chamar as meninas que estão com os formulários. A primeira pergunta é do Carlos Eduardo Vilhena, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos.
Mais de 60% da receita do município é proveniente de impostos recolhidos por 3 indústrias, Embraer, GM e Petrobras, ou seja, receita de risco. Pergunta: quais são e como vencer os desafios para manter o desenvolvimento econômico, já que nos últimos anos nenhum grande investimento para estabelecer a indústria foi realizado. Pelo contrário, perdemos alguns. Nós já chegamos a ter um índice de participação no ICMS de mais de 4 pontos. Hoje está 2,4, mais ou menos, participação no ICMS, que reflete exatamente a atividade produtiva, né? E o ICMS, todos nós sabemos, é a base da nossa arrecadação. E a gente tem tido sinais preocupantes ano a ano em relação ao ICMS de São José dos Campos. O caminho é aquele que eu gostaria de repetir aqui. Nós temos que pegar as cadeias produtivas fortes de São José, são basicamente essas 3, e procurar adensá-las. Por exemplo, a Embraer ainda importa muito, né, da sua matéria-prima. Vamos buscar identificar, e aí nós vamos ter muito apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, do MIDIC, vamos procurar identificar setores que a gente pode ter uma substituição de importação aí, né? A defesa é uma área que vai crescer muito, né? Já começa com o próprio satélite geoestacionário, que vai ser feito em conjunto por Embraer e Telebrás. É uma grande oportunidade que a gente tem. Ele será basicamente um satélite que vai ser comprado lá fora, mas vai ter a participação, né, da empresa, da Embraer, que é uma empresa privada, e da Telebrás, que é uma empresa pública, para a gente absorver tecnologia. Eu acho que em torno disso aí vão surgir muitas oportunidades. A questão da autopeça, que não se instala e não amplia em São José, fundamentalmente pelo preço dos terrenos. Antes da crise da Embraer, esse era o grande problema, né? Então acho que a gente tem que buscar adensar essas cadeias produtivas e diversificar. Ok, candidato. Desenvolver a área de serviço. Vamos para a próxima pergunta, ela é do Conselho do CIESP. Para que as empresas de nossa cidade se tornem mais competitivas, qual a sua proposta de governo quanto ao tributo ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza? Bom, já existe uma legislação que incentiva alguns setores e eu acho que nós temos que avaliar, né, algumas reivindicações que existem, né, e ter aquele norte que eu falei, né? Quer dizer, atividades que geram mais emprego, que agregam mais valor, eu acho que é possível a gente rediscutir eventualmente algum alinhamento de tributo. Existe uma reivindicação específica, por exemplo, do setor de hotelaria, que tem um ISS de 5%, que é o teto, que não é o alíquota praticada por muitas cidades. A hotelaria é uma atividade que vive enorme dificuldade em São José. Nós não temos um hotel 5 estrelas, é um problema para nós, para a Copa do Mundo. Não temos um hotel 5 estrelas. A ocupação dos hotéis aqui era de segunda a sexta, porque as empresas mandavam funcionário executivo, na segunda, e ele voltava na sexta. Hoje, chega na terça e volta na quinta, né? Então, eu acho que nós temos que analisar esse pleito que o setor tem e analisar o pleito que outros setores têm. Com esse princípio que eu falei, vamos estimular tudo que gera emprego, tudo que agrega valor, e vamos juntos olhar as contas públicas, né? Porque a gente também tem que ter responsabilidade, né? Porque senão, depois como é que a gente faz os investimentos que a cidade precisa, né? Então acho que é possível rever setores, sempre com esse princípio que eu coloquei aqui. Ok. Seguimos com a pergunta do José Luiz Botelho, do Sinduscom. A indústria da construção civil é um dos setores da economia com maior geração de emprego e inclusão social. Que incentivo fiscal o setor pode ter em função de emprego novo de nossas empresas? Candidato. Eu não sei, viu, Botelho, se... Eu acho que hoje, se tirar os grilhões, como diz o hino, né? Liberdade, liberdade,
abre as asas sobre nós. Quer dizer, hoje, eu acho que se a gente tirar as amarras que existem para o investimento no setor da construção civil, a gente já consegue avançar bem. Por exemplo, ter procedimentos que sejam mais rápidos e mais objetivos. Pode, não pode, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Ter uma legislação que seja mais isonômica. Se existe ali uma infraestrutura que não permite o adensamento e quer fazer o adensamento, você pode ter contrapartida, só que tem que ser uma regra clara, não pode ser como é hoje no caso a caso. Entendeu? Faz essas 5 obras aqui. Pô, mas essas 5 obras inviabilizam o meu empreendimento. Então tira essas 2. Isso aí joga para um terreno da subjetividade muito perigoso e muito ruim para o investimento, né? Então, agora, essa é uma questão, não sei se vai vir a pergunta da lei de zoneamento, se não vier eu vou falar no final, né? Mas nós perdemos na construção civil, em um ano, 1.500 empregos. É praticamente um MVA. MVA que mobilizou até a presidenta da República, que deu uma declaração da Europa para cá, né? Então, quer dizer, na construção civil perdeu um MVA inteiro. E aí se dá o luxo de dizer o seguinte: não, eu estou em casa, tranquilo, dormindo, não tem problema nenhum. 1.500 empregos numa conjuntura que o setor da construção civil cresce no país, quer dizer, tem alguma coisa errada aí, né? Bom, não tendo mais perguntas da plateia, nós vamos então às considerações finais sobre o tema incentivos fiscais. Bom, 3 minutos. Eu vou seguir aqui o raciocínio, porque eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da lei de zoneamento, que foi bastante debatida, né? Eu acho que para qualquer setor a gente não deve se negar a discutir incentivos, só que sempre com esses critérios. Então isso vale para a construção civil, Botelho. Mas eu defendo, e obviamente essa é uma decisão que o prefeito não pode tomar unilateralmente. Tem a Câmara Municipal e tem a sociedade como um todo. Eu defendo que a gente faça sim uma revisão da lei de zoneamento e do plano diretor, né? Lastreado no tripé. Então tem que ser uma mudança que garanta a ampliação da qualidade de vida na cidade. Não pode ser uma mudança que destrua, que degrade, que prejudique o meio ambiente, né? E a nossa possibilidade de ter parques na cidade, né? E de ter uma boa qualidade do ar, de ter arborização e tudo isso. Mas nós temos que pensar no outro pé também, que é a sustentabilidade econômica, né? A cidade vai continuar crescendo. Como eu falei, é uma dinâmica social em primeiro lugar, antes de ser uma dinâmica econômica, né? As pessoas casam, as pessoas têm filhos, as pessoas estão vivendo mais, né? Tá lá minha avó, morando no bairro dos Freitas, com 96 anos de idade, certo? E o bisneto dela já tem filho, que é o meu sobrinho, né? Então, essa é uma dinâmica que a cidade tem. Ou a gente ordena isso, né? Ou a gente planeja isso, ou nós vamos fazer proliferar mais loteamentos irregulares e mais loteamentos clandestinos, né? Subhabitações, habitações degradadas. Eu volto a dizer aqui o que eu falei lá na Convap. Eu tenho certeza que, à luz do dia, na mesa, com toda a sociedade, nós podemos fazer um debate com urbanistas, ambientalistas, sindicalistas, né? Moradores de bairros pobres, de bairros ricos, o empresariado da construção civil, o sindicato dos trabalhadores da construção civil, e estabelecer uma legislação equilibrada, né? Que permita ao setor gerar emprego, criar oportunidade, atender a demanda, e faça tudo isso ampliando a qualidade de vida da cidade. Acho que hoje existe técnica de sobra para isso. É perfeitamente possível você calcular em qualquer bairro, um quarteirão, uma rua, qual é a capacidade da infraestrutura que tem ali. 10 segundos. E o que é possível você fazer.
Ok, candidato. Seguimos agora para o último tema do dia, novos investimentos. As pessoas que quiserem fazer perguntas, se nós convidamos a todos que participem, podem fazer as perguntas, os formulários estão com as meninas aqui na entrada do auditório, é só chamá-las, façam as perguntas, elas vão recolher, as perguntas virão até a mesa diretora, faremos as perguntas dentro do tempo de 9 minutos, conforme acordado, as que não forem feitas serão encaminhadas depois para o candidato. O tema novos investimentos, o candidato inicia com uma explanação de 7 minutos. Eu não vou usar os 7 minutos, porque muito do que eu diria aqui numa apresentação inicial, eu já disse, né? Nós precisamos fortalecer a economia de São José, diversificá-la. Esse setor de serviços tem um enorme potencial. Nós estamos aqui no eixo Rio-São Paulo, nós estamos próximo de 2 grandes polos de turismo, né, que é o Litoral Norte, Campos do Jordão. Nós podemos ter atividade, por exemplo, voltada ao turismo, né, que capte parte desse cidadão que vai, né, se divertir lá em Campos do Jordão, no Litoral Norte. Nós podemos dar, né, a pessoa que vem trabalhar aqui, né, o chamado turismo de negócio, nós precisamos agregar valor a isso, dar para ele opções de entretenimento, de lazer, que permita ele gastar saudavelmente o seu dinheiro em São José, gerando empregos. E o primeiro passo para isso é fazer o que está escrito nas diretrizes do programa de governo que eu protocolei, está lá no site da Justiça Eleitoral, né? Que é rever a legislação e os procedimentos que dificultam, oneram e desestimulam o investimento na cidade, né? Isso aqui é uma Ferrari, né? A nossa cidade, com tudo que nós temos aqui de conhecimento, né, de cérebros, de instituições, né, um ITA que vai duplicar, né, uma Embraer que a presidenta está apostando nela. Então, eu acho que só de tirar as amarras para o desenvolvimento, fazendo isso com equilíbrio, com respeito ao meio ambiente, com respeito à qualidade de vida, eu acho que a gente já pode retomar uma dinâmica de desenvolvimento que nós estamos perdendo, né? O caso, eu não vou citar nome aqui, mas nós sabemos de empresas que queriam ficar em São José dos Campos, né, e que estão indo para outros municípios. Para evitar maiores polêmicas, eu não vou citar nome, mas nós sabemos, né? Empresas com bom valor agregado, empresas com boa quantidade de empregos na nossa cidade, né? Então nós temos que atrair novos investimentos e o primeiro passo é tratar bem o empreendedor. Ele tem que chegar na prefeitura e sentir que lá tem um tapete vermelho e que o processo dele não vai ser tratado apenas burocraticamente do carimbo, no famoso despacho né? Ao setor tal, ao setor tal, ao setor tal. Já existe experiência de sobra, né, que você pode agilizar com segurança os procedimentos para análise e aprovação dos projetos. Ok, seguimos então agora com as perguntas da mesa diretora. A primeira pergunta de Almir Fernandes. Candidato, como o poder de compra do poder público pode auxiliar no desenvolvimento das empresas de inovação tecnológica? Olha, eu sou relator, né, de uma lei que nós debatemos aqui, a Lei 12.598, que é uma lei de fomento e apoio à defesa, que tem como sua principal ferramenta a política de compras governamentais. Cria um instrumento de uma licitação especial para compra de produtos estratégicos de defesa, ou seja, aqueles que têm alta tecnologia, aqueles que são fundamentais para as Forças Armadas, uma possibilidade de você fazer a licitação comprando apenas de empresas cadastradas como estratégicas de defesa. São empresas que têm que ser brasileiras, controladas por brasileiros, com capacidade tecnológica, né, com capacidade produtiva, com compromisso de continuidade produtiva. Eu acho que um princípio como esse pode ser aplicado à legislação municipal, sempre sabendo que nós vamos ter que observar a Lei 866,
que eu aproveito para dizer, aqui mais falando como deputado, mas se for prefeito vou ter a mesma preocupação, é uma legislação que precisa ser revista, porque está totalmente superada, né? E ela precisa ser modernizada, uma lei muito antiga, uma lei que deve ter aqui uns 20 anos já de existência. Nós estamos numa outra realidade, mas evidentemente enquanto ela existir nós precisamos segui-la. Mas é possível, dentro dos marcos dela, principalmente voltado para a pequena e microempresa que tem o estatuto, né, a gente fazer uma política de compras diferenciada que estimule as empresas de alta tecnologia e estimule e dê preferência às empresas da cidade. Vamos à segunda pergunta, Almir Fernandes. Candidato, eu acho que essa pergunta, todo lugar que você vai, por você ser do PT, todo mundo faz, eu não vou deixar de fazer também, que é o seguinte: como você vai escolher seu secretariado e qual o seu compromisso, como você deixa como compromisso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia seja coordenada pelo setor empresarial da cidade? 2 minutos. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou governar São José dos Campos com as melhores cabeças da nossa cidade, os nossos melhores talentos. São José tem talentos de sobra, todas essas instituições aqui que eu citei, né? O PT, o PMDB, os partidos que estão conosco, têm quadros qualificados, mas também eu não vou hesitar de chamar para o governo pessoas que não tenham ligação partidária, né? E digo que até mesmo no atual secretariado, né, existem pessoas que poderiam ser aproveitadas por mim, porque são pessoas que têm capacidade, têm qualificação para exercer o cargo na cidade. E objetivamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu já disse isso a você, Almir, pessoalmente, quero deixar de público aqui um compromisso que nós vamos escolher um nome junto com vocês. Vocês escolhem aí 3 ou 4 nomes do setor. Eu tenho certeza que vocês vão ter a sabedoria de escolher nomes cujo perfil, né, o pensamento tenha compatibilidade com as linhas que nós estamos apresentando durante o nosso governo. E eu não terei problema nenhum em escolher um desses nomes, né? E vou fazer, evidentemente, consulta em vários setores, para ter gente da cidade, mas ter gente qualificada. Às vezes eu até penso se eu devo dar esse exemplo, mas no fim eu acho que tem que dar esse exemplo, né? Foi colocado para comandar o parque da cidade o Pedrão do Chapéu. Nada contra o Pedrão do Chapéu, que é uma liderança lá do Morumbi, que tem seu valor e tem a sua capacidade como liderança política. Mas um parque que é meio Ibirapuera, que tem ali uma obra arquitetônica do Rino Leve, da maior importância, um jardim do Burle Marx, maior paisagista do Brasil, um dos maiores do mundo. 10 segundos. Obras de arte. Tem que ser dirigido por um corpo técnico qualificado. E aí eu não vou olhar a carteirinha partidária dele, mas nós temos que ter gente qualificada para cada função. Tempo esgotado. Vamos agora à pergunta do jornalista. Quem representa a imprensa é o Cláudio Souza, editor do jornal O Vale. Deputado, voltando um pouco à lei de zoneamento. Após a entrada em vigor da lei em agosto de 2010, foi aprovado pela Câmara um projeto prevendo uma revisão pelo menos a cada 4 anos, ou seja, pelo menos uma vez a cada governo. Recentemente, essa lei foi revogada, permitindo, né, que tenha alterações pontuais. Como o senhor fará para evitar que a lei de zoneamento vire de novo uma colcha de retalhos? 2 minutos. O que eu defendo é uma revisão global, com amplo debate com a sociedade, né? E penso que nenhuma legislação deve ser imutável, mas você não pode ficar mudando a torto e direito, né, e com base em casuísmos, a lei de zoneamento. Eu me lembro que houve um período que eu era vereador que havia uma restrição. Não sei se a Amélia lembra, porque a Amélia era vereadora na época. Acho que era 1 ou 2 por ano, no máximo, que você podia fazer. Acho que menos importante que restringir o número, né, é restringir o processo, né? Nós
temos que ter em São José um instituto de planejamento que realmente seja um instituto de planejamento, que tenha um corpo técnico permanente, qualificado, que debata com a sociedade, que seja reconhecido pela sociedade. E, por exemplo, o instituto de planejamento ele tem que estar participando de qualquer discussão como essa, né? Acho que é muito melhor fazer uma revisão global, né, num debate transparente, amplo na sociedade, com o tempo que for necessário, do que você ficar fazendo a todo momento alterações pontuais, né? Isso não é positivo. Você não pode engessar totalmente. Vamos supor, eventualmente venha um investimento em São José que vai gerar milhares de empregos, de oportunidades, etc. e tal, e você, a lei de zoneamento cria uma restrição que não se pensou. Eu acho que também você não pode ser tão radical assim, né? Mas aí tem que ser colocado de forma transparente, aberta para a sociedade. Olha, tem aqui um investimento de uma empresa multinacional, uma empresa brasileira que vai gerar tantos empregos, 10 segundos. Mas a área que ela tem é essa, e existe esse entrave. Vamos colocar para a sociedade decidir isso. Mas essas alteraçõezinhas pequenininhas, um quarteirão, um lado da rua pode, outro não pode, o terreno Ok, ficar, o terreno de lá, acho que não é um bom caminho. Cláudio, mais um minuto. O senhor acredita que, tendo apenas 2 anos da lei, já é preciso fazer uma revisão? O senhor ficou satisfeito como a lei foi formulada e como ela está em execução atualmente? Mais 2 minutos, candidato. Olha, eu seria um sujeito insensível, tá certo? E totalmente obtuso se eu desconhecesse o fato que a atual lei de zoneamento ceifou, torrou, acabou com 1.800 postos de trabalho, que é um MVA inteiro, que, como eu disse, mobilizou até a presidente da República. Como é que pode um prefeito da cidade chegar ao final do dia, tá certo? Encostar a sua cabeça no travesseiro, dormir sossegado, sabendo que a legislação acabou com um MVA de emprego? São pedreiros, são carpinteiros, são pintores, são engenheiros, são pessoas que têm família para sustentar, né? Então, Cláudio, é um fato que não se pode desconhecer. Seria uma omissão grave, né? Isso significa que nós vamos defender ou praticar um laissez-faire na cidade? Gastei agora, né? Laissez-faire. Não, óbvio que não. Tem que ter ordenamento, tem que ter regra, tem que garantir qualidade de vida, tem que levar em conta a infraestrutura instalada, a sua capacidade, tem que levar em conta a cultura local, tá certo? Você tem que ver o que os moradores, o que os proprietários também têm como anseios, né? Mas eu defendo que nós façamos uma revisão dessa legislação, à luz do dia, na mesa, com todos os segmentos da sociedade. Não é uma questão que o prefeito vá decidir sozinho. A Câmara Municipal tem que participar desse processo e, sobretudo, a sociedade como um todo. Ok, vamos agora às perguntas da plateia. Eu começo com a pergunta do Valdomiro de Freitas Gonçalves, da Suturbras, sobre novos investimentos. Ele pergunta: como o poder de compra da prefeitura, e entre parênteses ele coloca material cirúrgico, poderá privilegiar indústrias de nossa cidade? Ele cita embaixo que as compras do Hospital da Vila Industrial são efetuadas por São Paulo, privilegiando empresas de outros estados. 2 minutos. Quando o poder público compra diretamente, ele está submetido à lei de licitações. Eu já falei aqui, dentro do que a lei permitir, e há até questões do Estatuto da Pequena e Microempresa que permitem, né, você favorecer a empresa local, a pequena e microempresa, nós devemos fazer. No caso do Hospital Municipal, não há nem necessidade de licitação, porque está terceirizado, né? A empresa SPDM, que é tem o maior contrato hoje na Prefeitura de São José, mais de 120 milhões de reais, deveria ser pressionada e sensibilizada, né, a consumir mais na economia local.
né? Mas é uma empresa de fora, né? Ela é uma empresa de São Paulo. Às vezes as pessoas confundem. Hoje ainda no encontro com os médicos, né, Itamar? Teve essa confusão. Foi Unifesp é uma coisa, SPDM é outra. Existem, obviamente, ligações, relações, mas a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, não é quem administra o hospital. Quem administra o hospital é um grupo que se organiza não na forma de uma empresa tradicional, mas que segue a lógica de uma empresa. Inclusive pode comprar sem precisar fazer licitação. Ok, a próxima pergunta é do Conselho do Ciesp. Qual será a sua política de atração de novos investimentos industriais para a nossa cidade? Eu acho que de certa forma eu respondi, né? Vamos tirar as amarras, vamos baratear o terreno fazendo distritos industriais e vamos ter uma política de incentivos fiscais bastante criteriosa, levando sempre em conta o número de emprego que vai ser gerado, né, e o valor agregado para a economia da cidade. Próxima pergunta é do José Luiz Botelho do Sinduscom. O centro da cidade. Que novo investimento significativo poderá ser feito ao deteriorado centro? Esse é um debate que precisa ser democratizado, né? Nós estamos aqui o Felipe Cury, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial, né, que sabe aí que houve um alvoroço em torno da proposta que a prefeitura fez, e ele falou, concordo com ele, a gente tem que ser ousado em relação ao centro da cidade, né? Se essa proposta não é a melhor proposta, vamos construir uma que seja melhor, vamos aperfeiçoar essa proposta, vamos mudar, né? Os centros em geral das grandes cidades, né, ele tem se deteriorado. O caminho de você levar pessoas para morarem no centro da cidade, você ocupar o centro com atividades, né, inclusive com equipamentos culturais e tal, é um bom caminho. O centro de São José, especialmente durante o dia, tem um grave problema de mobilidade. Aquele nosso calçadão ali, que é um verdadeiro shopping a céu aberto, né, ele vive ali uma guerra constante do pedestre, né, com o motorista. Eu já vi cenas ali complicadas. Aquele investimento que foi feito, né, de uma elevação, né, se fosse uma lombada, uma continuidade, ele não foi suficiente para resolver esse problema. Nós temos que nos debruçar sobre isso, né? Temos que estimular mais o uso do transporte público para o centro da cidade, ampliar os bolsões de estacionamento, né, e tratar o centro da cidade como esse shopping ao céu aberto. Nós temos um centro que é dinâmico, mas podia ser muito mais dinâmico. Eu fiquei impressionado há alguns anos atrás, quando eu fui em Juiz de Fora e percebi o vigor daquele comércio de rua de Juiz de Fora, né? Porque eu acho que a gente precisava crescer mais enquanto um centro de compras aqui regional. Acho que a gente não é tanta referência hoje para compras. Tempo esgotado. Na região. Candidato, pergunta do professor Antônio Teixeira Júnior da Univap. O desemprego tem crescido no mundo. Há autores de previsões bem elaboradas que advogam a substituição progressiva do emprego pleno pela ocupação plena. A solução não estará por motivos de automação na esperança de vida, nos empregos, mas nas possibilidades totais com práticas de lazer útil, esportes, etc. O deputado já pensou em novos investimentos que permitam a ocupação plena? Grécia e Espanha, hoje o Brasil amanhã precisarão pensar no assunto, diz o professor. 2 minutos. Eu acho que nós vivemos uma situação bem diferente, por exemplo, da Europa, né? Até porque nós temos uma outra situação demográfica e, diferente da Europa, nós temos muito investimento a fazer. Só de infraestrutura, né, nós temos um imenso horizonte. Eu entendo que a gente não deve se negar a discutir a modernização das relações de trabalho, as novas formas de trabalho, né? O trabalho em casa, né? As pessoas que hoje são contratadas, inclusive como pessoas jurídicas. Nós só temos que tomar um cuidado
né, nessa transição, né, para que os setores que são mais vulneráveis, né, sob o manto de novas formas de trabalho, acabem tendo, né, trabalhos, digamos, sem garantia de direitos, né, um trabalho, está me faltando aqui a palavra, mas um trabalho depreciado. Então, precário, isso. A gente já teve aqui em São José, o Wagner me telefona um dia dizendo, olha, uma construtora, que não é nenhuma aqui da Convap, que é de fora de São José, ganhou a licitação para construir 2 salas de aula. E os funcionários dormiam no banheiro. Então, a gente tem que, com esses cuidados, né, saber que São José é uma cidade que tem a cara da economia criativa, da nova economia, né? Mas eu acho que é uma transição que o Brasil pode fazer mais gradualmente, né? E sabendo que nós vivemos uma realidade bastante diferente daquela realidade que vive a Europa hoje. O que não quer dizer que a gente pode deitar em berço esplêndido e achar que, né, tá tudo resolvido. 10 segundos. Ok, concluído. Bom, na ausência de novas perguntas, vamos agora às considerações finais do candidato sobre o tema novos investimentos. Até 3 minutos, candidato. Eu vou, na verdade, aproveitar isso, se o Nicolini e o Almir, todos da mesa permitirem, já para concluir, né, agradecendo muito a oportunidade, né, agradecendo o Ciesp, o Jornal Vale, a Band, agradecendo vocês que vieram aqui, né, agradecendo a todas as perguntas que foram feitas. Eu procurei ser aqui o mais objetivo e sincero. Como eu disse no começo, né, eu sinto que esse é o meu momento, o momento da minha vida, para ocupar um cargo que, sem dúvida nenhuma, vai ser o cargo que mais vai honrar e marcar a minha carreira pública e política. Quando as pessoas me perguntam, qual foi o cargo que você mais gostou de exercer? Deputado estadual, deputado federal, vereador? E eu digo sempre que o cargo que eu mais gostei de exercer, do qual tenho saudade, foi o cargo de presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos. Porque chegar como eu cheguei aqui em São José, e eu relatei aqui um pouco no começo, né, e presidir o poder legislativo da cidade, tendo a possibilidade de dialogar com todos os segmentos e produzir leis que estão aí na cidade, né, já é uma honra, né? Quem dirá poder administrar a cidade, né? E não posso esconder, né, que a minha vontade é administrar São José por 8 anos. Então tenho pensado e refletido muito sobre os compromissos que eu estou assumindo, porque daqui a 4 anos eu quero voltar aqui no Ciesp e quero ouvir de vocês, né, que os compromissos que eu fiz foram honrados, né, e que, portanto, eu posso concluir, né, um trabalho e deixar um legado para a cidade de São José dos Campos. Eu estou com 49 anos, né, se for prefeito lá pelo meio do ano que vem, estarei com 50 anos, né, e terminaria o primeiro mandato em torno de 54, e se tiver o segundo mandato em torno de 58 anos de idade, né? Então, eu acho que nessa vida que eu tive, nessa experiência que eu tive, eu tenho uma carreira, uma trajetória que todos conhecem, certo? Eu aprendi muito, né, amadureci, como o Brasil amadureceu, como o meu partido amadureceu, né, e quero pedir a São José dos Campos uma oportunidade de governar essa cidade e fazer isso não simplesmente como uma tarefa que um síndico faz. Isso é obrigação do prefeito, e isso eu vou fazer. Mas eu quero ir além disso, né? Eu quero ser um líder que abra uma nova etapa para a cidade de São José dos Campos, como eu falei aqui, reconhecendo o que todo mundo fez de bom, aprendendo com os erros, mas preparando São José para o futuro, né? Obrigado pela oportunidade desse nosso diálogo aqui. E Almir, está assumido o compromisso. 10 segundos.
Se eleito for, eu quero voltar aqui nessa casa, né, como primeiro compromisso meu logo após a eleição. Tá bom? E já vamos convidar com o VAP todas as entidades, mas o local já está escolhido. O GDESP, né? O local já está escolhido, aqui no CIESP junto com o amigo. Ok, candidato, muito obrigado. Assim se encerra o primeiro encontro. Nós agradecemos mais uma vez a participação dos associados do CIESP, das autoridades presentes. Eu lembro que no próximo dia 27 de agosto, segunda-feira, o encontro será com o candidato do PSDB, Alexandre Blanco. Os presentes poderão agora desfrutar de um coquetel oferecido pela Bandivale, que é parceira do evento. Será servido pela Vânia Festas, no salão de eventos aqui ao lado. Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Só um instantinho, eu não podia deixar de agradecer muito o candidato, Carlinhos, também os nossos parceiros, o Cláudio, Giordani, o Cláudio. Aqui nós estamos vendo quanto Cláudio, cada pula um é Cláudio, pula um é Cláudio. Cláudio. Então, o Cláudio do Vale, representando aqui o Jornal Vale, muito obrigado pela parceria de vocês. Obrigado, Filipão, por estar aí, nosso vice-presidente do CIESP e diretor da Fiesp e presidente da Associação Comercial. Quero agradecer muito você aceitar ser o primeiro a vir aqui e te desejar boa sorte. E se eleito for, pode contar com essa casa e com o GDESP, porque nós vamos estar fazendo de tudo para te apoiar e ajudar você a ser o melhor prefeito dessa cidade, que você tem essa intenção. Deus te ajude. Ok. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima segunda-feira. Vamos à parte que o Felipe está mais esperando. Muito obrigado, Felipe. No jeito. Fone, Aurélio. Me ouvindo? Melhor pegar com ele. Ok? Vamos lá? Candidato, qual que é o balanço que o senhor faz agora desse encontro de hoje? Eu acho que foi um bom diálogo, né? Eles fizeram todas as perguntas que desejaram, os temas são temas fundamentais para o desenvolvimento de São José, e eu procurei expor com transparência, com clareza, com sinceridade, as minhas ideias, as minhas opiniões, os meus projetos, porque eu quero ser prefeito de São José dos Campos e penso que a cidade precisa viver uma nova etapa, e procurei estabelecer aqui quais são os caminhos que nós devemos trilhar nessa nova etapa. Candidato, amanhã começa o horário eleitoral na TV. O que o senhor espera daqui para frente, já que o senhor lidera a corrida à prefeitura aqui de São José com 50% contra 15% do candidato tucano Alexandre Blanco, de acordo com a última pesquisa Ibope? Eu espero com tranquilidade o que vai vir dos outros candidatos, que respeito a todos. Da minha parte, eu vou apresentar minhas propostas para São José. O que nós podemos fazer para melhorar a vida do cidadão joseense hoje e preparar a cidade para o futuro. Aproveitar bem as oportunidades que estão aí, no momento que, apesar da crise mundial, o país cresce. O país hoje é visto no mundo como uma grande oportunidade, como a bola da vez. Então eu vou fazer isso, apresentar o meu projeto, minhas propostas, minhas ideias, né? E espero com tranquilidade o que os outros candidatos vão fazer. Acho que cada um tem o direito de se colocar da forma que achar mais adequado. Candidato, o jornal aí
está propondo um pacto de ética aos 7 candidatos a prefeito aqui de São José dos Campos. Qual que é a opinião do senhor e o senhor vai aderir? Veja, o compromisso com a ética é um compromisso fundamental da minha campanha. Nós estamos analisando os itens, né? Eu acho que há alguns itens que estão bem formulados, com os quais eu concordo, e há outros itens que, na minha opinião, não estão corretamente formulados. Cheguei a dizer isso ao editor do Vale agora há pouco. Né? Mas deixarei claro, né, seja através desse ou de outro instrumento, né, o nosso compromisso com a ética, que não é apenas um compromisso de papel, é um compromisso de vida pública, né, e é um compromisso que, inclusive, nós temos concretizado através de medidas como a medida que o governo federal fez, criando o portal da transparência, e que nós vamos implementar na nossa cidade. Ok, obrigada. Essa foi a entrevista com o candidato a prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, do PT.